aí, galerinha que está se preparando para o Enem, beleza? Eu sou o professor Harrison e no Enem as linguagens eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português, eu gabarito. Gente, assiste até o final. Resumão dos períodos literários, detalhes aí de todos os períodos, rapidinho vocês vão ver que vai ajudar muito vocês nos estudos aí nessa reta final, beleza, gente? Então, antes de começar, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim vocês ficam por dentro de tudo que pode aparecer na prova de linguagem de vocês, beleza? Eu vou ajudar vocês nessa finaleira aí, nesse final de preparação. Então, os períodos literários do Brasil se dividem em duas eras, a era colonial e a era nacional. A era colonial com 3 períodos, e depois do Brasil se tornar independente, a era nacional com 8 períodos literários, aí, né? 7, na verdade, desculpa, 7 períodos. Tranquilo? Sem mistério? Primeiro deles, 1500, quinhentismo. Apenas 2 tipos de literatura, gente. A literatura descritiva e a literatura religiosa ou catequista. Então, somente esses 2 tipos de literatura. Na verdade, nem é uma literatura verdadeira, né, gente? A descritiva são o escrivão Pedro Vaz de Caminha, principalmente, que é a Carta de Caminha, considerado o marco inicial da literatura brasileira, né? Enviou informações, enviou a carta para a coroa de Portugal informando o que havia no Brasil. Os nativos, a vegetação, se havia riquezas, e a literatura religiosa, que era a tentativa dos padres, dos jesuítas, catequizar os índios, né? Transformar a religião dos índios para católica. Então, somente esses 2 tipos, a descritiva e a religiosa. Aí, passando, chegamos em 1601, inicia o Barroco. Aí, gente, na época do Barroco existiu a reforma da Igreja Católica, a tentativa de reforma da Igreja. E aí houve um movimento contrário que era contra a reforma. Então, de um lado, os teocentristas, que diziam que Deus era o centro do universo. E do outro lado, os antropocentristas, que acreditavam que o homem era o centro de tudo. Então, antropocentrismo e teocentrismo, 2 ideias opostas, o que gerou o dualismo no Barroco. Então, a aproximação de ideias opostas é a principal característica do Barroco. Aí teve o conceptismo e o cultismo, né? O conceptismo valorizando o conceito, valorizando a ideia, e o cultismo valorizando a forma, né, gente? Então, tudo se dividiu em 2 partes opostas dentro do Barroco, por causa, principalmente, dessa oposição que existia na Igreja Católica, da reforma e da contra-reforma, o antropocentrismo e o teocentrismo. Então, o dualismo, principal característica do Barroco, que se concentra principalmente na figura do Gregório de Matos aqui no Brasil, né, gente, principal representante, né? Aí tem um vídeo sobre o Gregório de Matos no canal. Ele pode ser o Gregório satírico, lírico, religioso, né? Tem vários tipos de poemas que o Gregório escrevia, mas principalmente ele atacava muito todas as áreas da sociedade, né? A igreja, os governantes e a própria sociedade em si. O Boca do Inferno, como era conhecido, o Gregório de Matos atacava todas as esferas sociais, né, gente? Aí, em 1768, nós chegamos no arcadismo, época em que aconteceu a Corrida do Ouro, então havia muitas disputas, muitas brigas para tentar ficar com as riquezas, e os poetas voltaram um pouco para o clássico. Por isso o arcadismo pode ser chamado de neoclassicismo. E aí eles falavam muito sobre o campo, bucolismo, temas bucólicos. Temas bucólicos é que falam do campo, né, gente? Aí aparecem os temas pastoris, falavam muito dos pastores, falavam também das musas gregas, simplicidade na escrita. Então, é uma volta ao clássico, na simplicidade, né, gente? As figuras de linguagem que apareceram com muita força no Barroco também tem no arcadismo, mas já não com tanta força assim. Então o arcadismo retomou a simplicidade, falou do campo, temas pastoris, falou do campo, falou de temas bucólicos, beleza? Aí, passando essa fase, nós chegamos na Era Nacional, Brasil independente, romantismo. Aí, qual é a principal característica do romantismo, gente? O ufanismo. Claro que tem muitas características, né, gente? Mas o ufanismo foi muito forte. O que é o ufanismo? É a defesa exagerada da pátria. Como o Brasil recém havia se tornado independente, os escritores e a população em geral pensavam, agora os nossos problemas serão resolvidos. Depois é que eles foram se dar conta que não mudou praticamente nada, né? Mas nos tornamos independentes, e aí os romancistas, os românticos, falaram muito dessa independência e valorizaram muito a pátria, né, gente? Aí teve romance urbano, romance histórico, romance regionalista, tiveram vários tipos de romance, tiveram as 3 gerações poéticas, né, gente? A primeira geração poética nacionalista ou indianista,
que defendia a nação, defendia a cultura, retomava os índios, a ideia da cultura indígena, né, gente? A segunda geração, que é considerada a mal do século, ou ultra-romântica, né, aqueles que morriam cedo, então eram muito pessimistas, estavam sempre falando de tristeza. E a última geração, a condoreira, né, que dizem que alcançou o ponto mais alto, por isso condoreira. O condor é um pássaro que voa muito alto e os poetas alcançaram um estilo de escrita muito alto, né, gente? Aí se encaixa o Castro Alves, que é o poeta dos escravos, que falava muito e defendeu muito a abolição da escravatura. Então, o romantismo aí se centrou no ufanismo e, claro, com diversas outras características, como essas que eu citei para vocês das gerações poéticas. 1881, 3 períodos paralelos que ocorreram ao mesmo tempo: realismo, naturalismo e parnasianismo. O realismo, gente, por que realismo? Se tornaram realistas, esqueceram um pouco do ufanismo e começaram a fazer uma crítica social. Então os realistas começaram a criticar o governo novamente, porque perceberam que a independência não tinha trazido a independência financeira, a independência real para a população. Então acabaram fazendo essa crítica social. Falaram muito sobre ciência também, porque foi uma época em que a ciência estava avançando, estavam surgindo vacinas. Aí os naturalistas, gente, falavam no instinto, então tratavam o homem como algo a mais na natureza. As características do naturalismo e realismo, muitas delas são as mesmas. Os naturalistas falavam que o homem devia agir mais pelo instinto, mais pela emoção e não pela razão, seguir o que o instinto mandava, né, gente? Então, tinha coisas até bem eróticas, assim, bem pesadas dentro do naturalismo. No parnasianismo, nós podemos resumir como arte pela arte. O que é arte pela arte? Os parnasianos diziam que a arte não precisava ser explicada, que a arte já era arte por si só, então não precisava ter um sentido. Só de fazer a arte, ela já era considerada arte e pronto, ponto final. Isso é arte pela arte. E eles valorizavam a forma, a métrica, rimas ricas, então o texto tinha que ser perfeito, valorização do soneto, né? O mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. Então era um texto que ficava uma pintura, ficava um desenho no papel. Então valorizavam a forma, a métrica, a arte pela arte. 1893 chegamos no simbolismo. Simbolismo, gente, falaram muito sobre a morte, sobre temas místicos. Então os simbolistas, por que eles valorizavam a morte? Porque os simbolistas acreditavam que o corpo era uma prisão para a alma, para o espírito. Então eles acreditavam que o espírito só iria evoluir quando saísse do corpo. Por isso existia a valorização da morte e todo esse misticismo, né, essa espiritualidade dentro do simbolismo. O pré-modernismo, gente, foi precursor dos versos livres, tem regionalismo, assim como teve no romantismo. Vou gravar um vídeo mostrando a diferença entre o regionalismo do romantismo e do pré-modernismo. Então, os pré-modernistas é pré, porque é os indícios do verso livre. Como assim indícios do verso livre? Isso aí, na verdade, gente, já começou o verso livre lá no simbolismo. O verso livre nada mais é do que a liberdade total da escrita, 100% liberto das regras, das formas que eram muito pregadas pelos parnasianos, pelos parnasianistas, né, gente? Então, no pré-modernismo, já começou a ser introduzido o verso livre no Brasil, a liberdade da escrita, que é estourada na Semana da Arte Moderna, em 1922, iniciando o modernismo brasileiro. Aí, eu costumo dizer que a principal característica do modernismo é não ter uma característica específica. Então, liberdade total da escrita, os artistas, os escritores viajavam para a Europa para ver o que estava acontecendo lá e trazerem todas essas novidades, essa forma liberada, essa forma liberal de criar a arte. E aí na Semana da Arte Moderna teve poesia, teve escultura, teve pintura, teve música, diversos tipos de arte, totalmente, com total liberdade artística. E vem até os dias de hoje. O humor passou a ser empregado com muita força também no modernismo, né, gente? Então são características que nós não podemos contar dentro do modernismo. Então aí, resumão, vimos desde 1500 até os dias atuais, né, gente? Todos os períodos literários, características rapidinhas, claro que não é completo, é um resumão, mas deu para ter uma ideia de toda a evolução aí na linha cronológica da literatura brasileira, beleza, gente? Gostou? Não gostou? Coloca nos comentários. Também, gente, não deixe de colocar sugestões para os próximos vídeos, a participação de vocês, o que vocês desejam é o mais importante. Eu quero gravar o que vocês querem estudar, e não o que eu quero. Não quero gravar um vídeo que eu gosto, eu quero gravar o que vocês precisam. Beleza, gente? Antes de sair,
Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, não perde tempo, gente. Te inscreve, não perde nada, fica com a preparação completa nas linguagens pro Enem, beleza? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, pro Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos. Todos os dias eu coloco dicas que também podem ajudar vocês, então dá uma conferida lá que eu acho que vocês vão gostar também, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.